bem? Vamos seguir a nossa série de aulas facilitadoras acerca do pensamento de unificação. Sempre como faço em todas as aulas facilitadoras, vamos fazer aí uma pequena introdução, né? Então essa é uma série de aulas, como eu já mencionei, facilitadoras, onde pretendemos trazer algumas ideias e pelo menos os pontos mais fundamentais, essenciais, os aspectos conceituais do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação. Nós já temos aí uma boa quantidade de vídeos, né? Temos toda uma série já disponível aí de aulas gravadas para você estudar. São vários os capítulos, né? Todos eles feitos com calma, né? Não fizemos cada aula um capítulo, porque até seria injusto com o conteúdo, sendo que o conteúdo é muito bom, muito profundo, e alguns deles com bastante conteúdo, né? Então a gente foi fazendo... optamos em fazer, né, em sessões, algumas sessões no mesmo vídeo, é claro, mas de uma forma que a gente pudesse não esgotar o assunto, claro, mas pelo menos deixar ali bem explicadinho, bem esclarecido, bem argumentado as ideias fundamentais e essenciais de cada um desses capítulos. E agora, nessa aula aqui específica, nós vamos iniciar um novo capítulo, né? Já finalizamos aí vários capítulos e agora especificamente, nessa aula aí, nós vamos dar início ao capítulo com o título Teoria da Arte. Aí já vou colocar na sua tela então, né, para você ter um vislumbre aí de como nós estamos trabalhando. Então está aí na sua tela o livro a partir do qual nós estamos estudando. O livro é Novas Essências do Pensamento de Unificação. Esse livro está disponível para download no site aí embaixo na tela, www.unificacionista.com. E ali do ladinho também tem, né, o QR Code para ajudar aí, facilitar o seu acesso ao site. Então, acessando o site, você vai entrar ali no menu, na parte de literatura, tem vários outros livros, e aí você vai ali achar em ordem alfabética, ou quase todos eles estão em ordem alfabética, o Novas Essências do Pensamento de Unificação. Você pode fazer o download, você pode folhear o livro, né? A gente tem uma ferramenta bacana ali que permite você folhear o livro, mas eu sempre sugiro, né? A minha orientação é, faça o download, tem o livro aí à mão, né? Para que você possa, em qualquer momento, a qualquer instante aí, acessar ele no seu celular, no seu tablet, no seu laptop, enfim, para acompanhar, né? Porque uma das outras coisas que eu tenho sempre mencionado ao longo das aulas anteriores, você que está acompanhando aí a nossa série de estudos, é que eu não tenho trazido todo o conteúdo, eu vou ali, pego as ideias que no meu entendimento são as ideias fundamentais de cada um desses capítulos, né? De cada uma dessas sessões, de cada um desses temas, e ali depois eu sempre faço a referência e a menção. Vai ao livro, debruce-se sobre ele e aprofunde, né? Eu tenho certeza, posso afirmar aqui com muita certeza que, tendo assistido essas aulas, compreendido com uma certa profundidade os argumentos, exemplificações e explicações, conceituações que a gente procura fazer aqui, você, ao se debruçar sobre o livro, terá muito mais facilidade, né? Para compreender, entender, inclusive ler todo o conteúdo e aprofundar ele. Então, por isso, né, a gente passou a denominar essas aulinhas que nós estamos gravando como aulas facilitadoras. E aí, voltando especificamente ao tema de hoje, nós vamos tratar então aí, né, dando sequência nessa parte do livro aí, agora começando o capítulo Teoria da Arte. Esse é o tema que nós vamos tratar. É claro que são várias aulas, né, teremos mais algumas aí adiante, então eu peço que você acompanhe toda a série, né, essa e as posteriores aí que a gente vai deixar também disponível, para que você tenha um entendimento claro. Alguns pontos aqui é importante a gente esclarecer, né? Se você está começando a assistir a partir dessa aula, não acompanhou a série, não está acompanhando todo o estudo do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, então é importante eu esclarecer. Se você veio para assistir Teoria da Arte achando que nós vamos aqui discutir teorias sobre leitura de partitura, por exemplo, né? Ou ensinar você a manusear e dominar os instrumentos musicais, ou então na arte, no aspecto de pintura, técnicas, formas, tipos de tinta, pincel, enfim, né? Não vou me estender, né? Mas basicamente o tema e a discussão que a gente vai fazer, que o pensamento de unificação, que o livro Novas Essências do Pensamento de Unificação faz, é uma discussão filosófica. A gente vai analisar e detalhar esse tema arte a partir da perspectiva filosófica, sim, no aspecto conceitual e também no aspecto de inserir dentro do tecido social, dentro da história humana, dentro dos relacionamentos humanos, da vida humana de uma forma geral, a arte. Em que parte, como ela está presente, como surgiu, qual é o seu papel, qual a sua importância, né?
Alguns dão excessiva importância, outros dão uma relevância insignificante, muitos até rejeitam, né, as artes como uma manifestação da natureza humana original, né? Já estou mencionando aí um dos capítulos que nós já estudamos anteriormente. Então, basicamente, nessa primeira aula, né, já vou até avançar uma telinha aí para ajudar aí na nossa discussão. Basicamente, o que a gente pretende é fazer algumas reflexões. A gente vai começar propriamente a estudar a teoria da arte do pensamento e unificação? Não vamos ainda não. A gente vai fazer a construção de um cenário, vamos fazer algumas reflexões, algumas ponderações, entender de forma também sucinta, né? Porque a gente vai ter vai ter uma aula específica mais adiante aí dentro desse capítulo sobre essas discussões sobre os seus autores, os seus pensadores, as pessoas que escreveram, refletiram, pensaram sobre esse tema. Mas, basicamente, nessa aula de hoje, essa aulinha é uma aula introdutória, onde a gente vai discutir alguns temas e tentar construir um cenário, tá? A partir do qual, com certeza, nas próximas aulas, a gente vai conseguir ir aprofundando, ir detalhando, fazendo de forma bem calma, tranquila, mas também bem detalhada, né, na medida do possível, dessas aulas facilitadoras, as explanações referentes à teoria da arte a partir da perspectiva do pensamento de unificação. Então, aí vamos começar a nossa aulinha? Então aí já pega seu papel, sua caneta, seu caderno, fica pronto aí, porque eu sempre trago umas dicas, né? Então aí eu vou dando as dicas e você anota, né? Porque vão cair na prova na sequência, tá bom? Tirando aí a brincadeira da prova, mas são dicas importantes porque depois, nas próximas aulas, eu posso afirmar aí com muita segurança, nas próximas aulas, a gente vai retornar a esses conceitos, né? São conceitos que a gente vai pontuando, vai detalhando e que na sequência a gente acaba retornando a eles, tá bom? Então vamos lá, o primeiro ponto que eu trouxe aí para a gente começar a construir esse cenário sobre a discussão teoria da arte é sobre cultura. E essa pesquisa eu fiz na internet, você deve fazer, né, o aprimoramento, o melhoramento disso, pode buscar, você vai conseguir melhores até conceitos. Eu trouxe um aqui só para a gente começar a nossa discussão, tá? Então basicamente aí cultura. A origem da palavra cultura vem do termo latim colere, que significa cuidar, cultivar, crescer. Por isso o termo também é associado a outras palavras como agricultura, que significaria, ou que trata ali basicamente do cultivo, né, o cuidado, o desenvolvimento da terra, né, para o crescimento de plantações e lavouras e assim por diante. E, enfim, todas as vezes que você usar a palavra cultura a alguma área da atividade humana, normalmente vai ter esse objetivo, né? Basicamente está contido ali na palavra cultura essa conjugação aí dos verbos cultivar, cuidar, fazer crescer e assim por diante. Por que é que eu trouxe esse conceito? Por que é que, na análise da teoria da arte, a partir da perspectiva do pensamento de unificação, eu trouxe esse conceito? Porque a partir desse conceito é que a gente vai começar a fazer reflexões usando as terminologias e as expressões e as afirmações, principalmente, do pensamento de unificação. Olha que interessante o próximo parágrafo aí. Acompanhe comigo aí na tela. Cultura, no sentido amplo e geral, se refere à totalidade dos vários tipos de atividades humanas, incluindo economia, educação, religião, ciência e arte. Né? Aqui são algumas, obviamente, né? Não estão todas aí. Mas olha o grifo importante, entre as quais a mais central é a arte. Opa! Né? Você já deve ter ficado meio assustado. Não, espera lá, mas você está querendo dizer? Eu não, né? Eu estou afirmando, eu estou replicando, eu estou citando uma afirmação do livro Novas Essências do Pensamento e Unificação. Ele diz assim, que entre todas as atividades humanas, e aí ele cita alguns exemplos, economia, educação, religião, ciência e arte. Mas eu fiz esse grifo porque nesta aula, mais especificamente, com certeza nas próximas aulas, vocês vão entender o que ele quer dizer quando ele fez essa afirmação aí. Entre todas essas atividades, a mais central é a arte. Como assim? Você está querendo dizer, então, que a arte é mais importante do que a economia? É mais importante do que a educação? Que a religião? Que a ciência? Como assim? Né? Então, a gente precisa fazer reflexões, nós vamos fazer reflexões a partir das próximas aulas. Né? Já fazendo assim, cena dos próximos capítulos, né? A gente tem que lembrar, quando estudamos, tanto lá no primeiro capítulo, Teoria da Imagem Original, falando sobre, especificamente, Sun San interno de Deus,
E aí, entre parênteses, só para lembrar, intelecto, né? Vontade e emoção. Beleza? E aí falamos sobre isso também lá no terceiro capítulo sobre o ser humano. Sim, falamos lá, né? Teoria da natureza humana original, função do ser humano também, intelecto, emoção e vontade. Ok. Aí no capítulo seguinte, o quarto capítulo, se vocês se lembram, né? Quem está acompanhando direitinho as aulas aí na sequência, nós estudamos axiologia, uma teoria do valor, aonde a gente começou ali a pontuar e conceituar, né? Os valores que são buscados por essas faculdades, ou seja, o que o intelecto busca? O valor da verdade. Né? E aí desenvolvemos na sequência, logo em seguida, ali um capítulo específico sobre isso, que é a teoria da educação. Aí a vontade, qual é o valor que a vontade busca? Ela busca o valor do bem. Tá, e aí no capítulo seguinte, a educação, nós falamos sobre uma teoria sobre ética. Beleza? Tá ok, tá bem explicadinho, são várias aulas, tá lá disponível, né? Estão lá disponíveis, depois assiste lá se não viu, se não lembra. E aí a outra faculdade seria emoção. E qual é o valor que essa emoção busca? Ela busca o valor do belo, a beleza, né? E aí estamos iniciando, acerca desse aspecto, esse capítulo sobre teoria da arte. Então é importante você já ir fazendo alguns links. É lógico, talvez você não tenha argumento suficiente, com certeza não, e a gente vai desenvolver esses argumentos ao longo das próximas aulas, dando sequência a esse capítulo, teoria da arte. Mas, olha, eu dei toda essa volta para te dar o tempo de copiar. Você copiou o grifo? Está ali, ó. Entre essas atividades humanas, a arte é a mais central. Vamos argumentar? Vamos, com certeza, tá bom? Mas me acompanha todas as aulas aí para você lá no final concordar com o que eu vou afirmar, com o que eu vou tentar explicar aqui a partir dos conceitos do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, tá bom? Então, em outras palavras, arte é a essência da cultura, ok? Por isso eu já fiz esse link ali, já trouxe um conceito aí do dicionário, lá que você pode consultar na internet, até melhorar, como eu mencionei, mas a conexão, essa inter-relação entre arte e cultura, ela é íntima e a relação é fundamental. Todas as atividades humanas, economia, educação, religião, ciência, arte, tudo isso são os ingredientes que constroem, que compõem, que elaboram, que alicerçam a formação de uma cultura. E a arte é o aspecto mais central, ele é fundamental. Né? A gente vê ali muitas vezes posições extremistas em relação às artes, né? Quando você tem ideias não muito claras, não muito profundas, não tem um fundamento filosófico. Então, muitas vezes, as artes são utilizadas de forma equivocada? São usadas com extremismos e posicionamentos ideológicos. E aí os posicionamentos antagônicos acabam colocando a atividade arte no segundo plano ou renegando ela a uma participação negativa e depreciativa e degenerativa do tecido social, enfim, né? A gente vai fazer algumas reflexões aqui, mas eu já estou começando a lançar aqui algumas discussões que precisam ser feitas. Por quê? Porque a arte, no aspecto da natureza humana original, na formação de uma cultura humana ideal, como a gente já mencionou em outros capítulos aí, é fundamental, então, a gente entender o que é a arte a partir da perspectiva da estrutura de Deus, no seu modelo, onde que está esse valor e como ele é conceituado, definido e planejado, prototipado na mente de Deus, e como ele deveria, para estar alinhado com esse modelo, ser replicado na vida, na sociedade, na estrutura, no tecido social. Beleza? Mas assim, como eu falei, essa aula são argumentos que a gente vai fazer construindo um cenário com o qual depois nós vamos trabalhar e destrinchar esse assunto nas próximas aulas, beleza? Então fica aí comigo, não sai daí não. Então aí agora, entretanto, atualmente a arte está mostrando uma tendência global na direção da decadência. Este é o caso mesmo se consideramos nações democráticas ou nações ex-comunistas, ou se examinamos nações desenvolvidas ou nações ainda em desenvolvimento, e até mesmo subdesenvolvidas. Então, a arte decadente somente pode gerar uma cultura decadente. Percebe aí aonde a gente vai começar a mexer?
construindo esse cenário para a gente discutir a necessidade e a importância do estabelecimento do que nós vamos fazer aqui, uma teoria da arte a partir do pensamento de unificação. Então, ó, como ele menciona, a gente observa a nível mundial. E qual o aspecto da arte? Todos os aspectos. Você vai falar assim, não, porque tem a parte da escultura, as pinturas, a arte de rua, né, o grafite, a música, de uma forma geral, a literatura, todos os segmentos, todas as áreas da arte, né, estão num processo decadente. E isso afeta de forma sine qua non a estrutura da própria cultura. Se a arte, de uma forma geral, na formação do seu povo, está decadente, obviamente, né, como resultado inevitável, inexorável é a cultura se tornar uma cultura decadente. Qualquer semelhança com a realidade atual seria mera coincidência, né? Não, claro que não. Essa afirmação não há como negar, né? A gente não tem como negar a veracidade e a contundência do que está sendo dito aqui, né? Se a decadência atual continuar, a cultura mundial enfrentará uma crise muito séria, né? E a gente tem que falar bem a verdade, né? A gente tem que conjugar isso e fazer essa afirmação no presente já, né? Em vias de fato, nós estamos passando por esse processo de decadência, né? Nós estamos passando por uma crise cultural mundial, né? E ideias extremistas estão aflorando e se disseminando por todas as partes, por todos os cantos deste mundão, né? Por causa da decadência generalizada da cultura. Apesar de, podemos botar aqui um parênteses, existem as especificidades, né? Cada nação, cada raça, enfim, né? Tem as suas especificidades no que diz respeito à sua cultura própria, mas de uma forma geral, assim, numa análise mais superficial e geral, genérica, a gente pode dizer, afirmar sem sombra de dúvidas que estamos enfrentando uma decadência cultural em função da decadência, do declínio da manifestação nas artes, beleza? Então, desse modo, a fim de reverter essa tendência decadente e até mesmo para criar uma nova cultura, uma cultura ideal, um verdadeiro movimento de arte deve ser promovido. E para esse propósito é necessário propor uma nova teoria da arte. E eu tenho o orgulho de dizer que é isso que eu estou fazendo aqui. Através do estudo desse capítulo específico, Teoria da Arte, a partir do livro Novas Essências do Pensamento de Unificação, eu me proponho a desencadear junto com os senhores esse movimento para a renovação, conceituando, definindo, padronizando e assim estabelecendo, né, um novo paradigma. E quando eu falo aqui, vamos abrir outro parênteses, quando eu falo padronização não significa formatar e fazer um shape que todo mundo tem que se enquadrar lá. Não, tem que manter as peculiaridades, características de regionalismos, de idioma, de formação histórica de cada povo, de cada raça, de cada região, mas existem alguns aspectos que são básicos e elementares, comuns, os quais a gente vem trabalhando ao longo de toda essa série aí de mais de 40 aulas facilitadoras já disponíveis, né? Beleza? Vamos lá. Seguindo aí, então. Então, o alvorecer de novas eras lá no passado foi sempre precedido por um novo espírito nas artes, né? E a gente fala arte ali, e eu vou acabar dizendo artes no plural, porque a gente sabe de todas as nuances e todas essas vertentes das artes, né? Que a gente pode falar ali a música, a literatura, a escultura, a pintura, enfim, né? Não é muito a minha área, então eu não vou me aprofundar muito aí, né, nessas manifestações, nessas formas, nessas nuances, mas a realidade é essa, né? Por isso que eu fiz essa referência aí ao estar usando, às vezes, na minha afirmação aqui, no plural, as artes, né? Porque as suas manifestações, quando eu falar no plural, entenda que eu estou tentando abranger todas as manifestações possíveis e existentes de arte, né? Durante o período da Renascença, por exemplo, os artistas desempenhavam um papel de liderança. E em revoluções comunistas também os artistas fizeram uma contribuição substancial. É bem conhecido que as obras de Maxim Gorky na Revolução Russa e as obras de Lu Xun na Revolução Chinesa contribuíram grandemente com esses movimentos revolucionários,
Portanto, ao criar uma nova cultura nos dias que virão, verdadeiras atividades de arte devem ser desenvolvidas. Então, percebe? Essa observação que nós estamos fazendo aqui é uma observação histórica, né? A gente observa a Renascença e esses movimentos aí que mais recentemente a gente observa em transformações mais contundentes na estrutura social, são marcadas principalmente pela participação de personagens ali relacionado à arte, né? E aí a arte entenda, né, no sentido mais amplo, né? Como no caso aí, eu até trouxe, né? Deixa eu virar aí a telinha para vocês verem, ajudar vocês depois na pesquisa. Quando você tiver um tempinho, vai lá e analisa melhor, né? Eu fiz uma pesquisa bem resumidinha, porque no livro não tem. Eu fui lá, trouxe aí os 2 personagens que o livro menciona, mas se você quiser saber um pouco mais, depois procura lá, né? Então eu vou dar uma citada aqui bem sucintamente para dar tempo hábil para você anotar um nome, olhar bem para o rosto de cada um deles e depois estudar, tá? Então, basicamente, o Maxim Gorky ali, ele, deixa eu ver, ele tem quando ele nasceu, quando ele morreu, diz ali, ó, foi um escritor, romancista, dramaturgo, contista e ativista político russo. Ele foi escritor da escola naturalista, que formou uma espécie de ponte entre as gerações de Tchekov e Tolstói e a nova geração dos escritores soviéticos. O seu papel foi proeminente aí na formação de todo o pensamento para sustentação da própria revolução, né? E lá na China também, né? Tem o Lu Xun, ele tem ali o período de vida dele, né? Ele foi considerado ali nesse movimento da Revolução Chinesa, né? O chamado movimento 4 de Maio, como pai da literatura moderna na China. E ele trouxe esse novo referencial, esse novo paradigma, né, das artes que contribuiu e tem contribuído juntamente com outros que o sucederam, né? Na verdade, sucederam os 2, né? Porque cada um na sua cultura, cada um no seu país específico, mas eles desencadearam um movimento nas artes que foi contribuindo para a manutenção desse novo modelo cultural que se estabeleceu, num lado na Rússia, né, na União Soviética, por outro lado ali na China, no movimento 4 de Maio, né? Mas, enfim, é só uma informaçãozinha a título de ilustração. A arte comunista centrada na União Soviética era chamada realismo socialista. Os comunistas consideravam a arte como uma arma muito importante na revolução, ok? Eu devia ter grifado, né? Mas fica a dica, né? Essa ênfase é uma dica muito importante. Através da arte, eles buscavam expor as contradições da sociedade capitalista e motivar as pessoas na direção da revolução. O realismo socialista era uma teoria, tá? Eu devia ter grifado. O realismo socialista era uma teoria, ela tinha todo um embasamento filosófico, teórico, né? Baseado, tá ali, ó, na dialética materialista e no materialismo histórico. E facilmente, com muita facilidade, né, quase que, entre aspas, naturalmente, ele eclipsou as teorias da arte nas sociedades livres cujas filosofias eram frágeis. Eu vou fazer um parênteses aqui, vou corrigir essa conjugação. Tá assim no livro, mas eu corrigiria para são frágeis. Continuam frágeis. Talvez até poderia enfatizar um pouco mais, né? Estão mais frágeis nas sociedades livres, democráticas, capitalistas. As teorias, os argumentos sobre arte nestas sociedades estão muito fragilizados. Entendeu? Dá para perceber? Então aí estamos argumentando um pouco mais sobre o motivo do declínio, da decadência da arte e, consequentemente, como a gente mencionou numa tela anterior, o seu resultado no declínio da cultura, né? A formação de uma cultura cada vez mais decadente. Ok? É um parênteses, né? Fechar ele aí. Considerando que o realismo socialista, que uma vez dominou a sociedade artística nos países comunistas com a queda do comunismo, na verdade, mesmo antes da sua queda, começou a desaparecer, a enfraquecer, a se dissipar. Não obstante, aí você pode ficar pensando, deixa eu abrir um parênteses aí antes do não obstante. Você deve estar pensando, então agora está mais tranquilo, né? Esse negócio aí já está, né, apagando, desaparecendo, essa ideia está ficando obsoleta e tal. Vamos seguir ali o não obstante, fechando parênteses. Não obstante, embora o realismo socialista tenha desaparecido, há uma possibilidade que ele possa reaparecer, na medida em que desapareceu sem uma crítica teórica substancial. Ok?
Olha a dica. E, portanto, seu desaparecimento foi apenas superficial. Foi apenas um desaparecimento momentâneo. Talvez até mesmo um desaparecimento estratégico, né? Para tomar um novo fôlego e vir com mais força. Quem sabe? Será? A fim de impedir, então, o seu reaparecimento, é necessário criticá-lo com uma nova teoria da arte. É isso que nós estamos fazendo aqui nessa aula facilitadora. É isso que o pensamento de unificação faz no estudo desse capítulo, Teoria da Arte, dentro dessa sequência do Novas Essências do Pensamento de Unificação. Beleza? Por quê? A sociedade, de uma forma geral, democrática, capitalista, não tem um argumento filosófico, uma crítica teórica, substancial, como está ali no grifo que eu deixei no texto para vocês anotarem, capaz de realmente sobrepor e dirimir as confusões e ideias distorcidas e falaciosas que contém o realismo socialista, essa teoria da arte do realismo socialista. Você vai me falar assim, mas hoje em dia não existe mais na União Soviética, né? Já não temos mais aquela China comunista tão fundamentalista como era lá no tempo de Mao Tse Tung, logo após a revolução lá do movimento 4 de maio. Mas, né, temos aí várias situações, como eu já mencionei, a decadência das artes, e aí a decadência da cultura, mesmo na sociedade democrática capitalista, uma exacerbada ênfase ao apego ao material, em detrimento a outros aspectos, como a gente já discutiu anteriormente, não vou voltar a toda essa discussão, mas valores, né, educação, ética, e por conseguinte, inevitavelmente, nós teríamos que falar, e estamos falando agora, sobre arte. Então, o que a gente vai fazer agora? Nesse contexto, eu vou apresentar a teoria da arte do pensamento de unificação, ou seja, a teoria da arte de unificação como essa nova teoria da arte, ou seja, por isso que eu falei lá no início da nossa discussão, nós vamos ensinar alguma técnica de arte aqui, né? Tocar instrumento, ler partitura, lidar com tinta, tela, pincel, materiais para fazer isso. Não, desculpa, mas frustrei, né? A sua expectativa era essa? Desculpa, né? A discussão nossa será realmente de um aspecto filosófico, buscando, a partir da perspectiva do pensamento de unificação, estabelecer uma teoria da arte capaz de realmente apresentar um modelo onde a gente possa realmente sobrepor todos esses problemas da cultura decadente por conta de uma arte decadente e ainda propor realmente a alternativa de desconstruir uma cultura ideal, né? O estabelecimento de uma sociedade ideal a partir do entendimento e da realização da arte a partir da perspectiva da natureza humana original. Beleza? Então, a teoria da arte de unificação busca reverter essa tendência atual de decadência da arte, como eu já mencionei, e, além disso, estando baseado numa nova filosofia, ela é apresentada como uma crítica ao realismo socialista. E a gente vai fazer isso bem detalhadamente. Tá? Temos uma aula, né, que vai estar disponível na sequência a essa aula, que vai fazer essa crítica e essa contraproposta bem específica. A gente vai dedicar uma aula exclusiva para isso. Então, né, vamos com calma, né? Não fique muito ansioso, né? Essa aula vai estar logo na sequência e aí, terminando essa, é importante você ir estudando na sequência, porque a gente vai fazer primeiro as argumentações necessárias sobre o entendimento sobre arte, beleza, e alegria, e desejo, apreciação, criação e apreciação de arte, enfim, né? Tudo isso é importante entendermos a partir do aspecto original, né? Então, essa teoria é para o propósito de contribuir para a criação e o estabelecimento de uma nova sociedade cultural. A partir do ponto de vista de Deus, a sociedade futura não é somente a sociedade, uma sociedade verdadeira ou apenas uma sociedade ética, como estudamos aí nos 2 capítulos anteriores, né? A teoria da educação, foram várias aulas sobre esse tema, e a teoria da ética, a partir da perspectiva do pensamento de unificação, também foram aí mais algumas aulas acerca desse capítulo, né? E agora nós estamos falando sobre arte. E aí também eu sou obrigado a dizer para você que uma sociedade ideal, a sociedade futura ideal, a sociedade ou a cultura ideal que Deus planejou e prototipou lá no início de tudo, era uma sociedade também artística, né? Você deve estar cheio de interrogações, né? Dá para perceber aqui, eu consigo quase ver a sua cara de dúvidas e interrogações, né? Mas a gente vai tratar todas elas. Fica tranquilo, eu posso afirmar
ou pelo menos trazer as ideias principais, facilitadoras. Não vão trazer todo o conteúdo, mas depois você, assistindo essas aulas, volta ao livro lá e você vai ver como realmente todas as suas dúvidas, posso afirmar com certeza que estarão sanadas, respondidas e atendidas, tá bom? Então, portanto, é urgente apresentar essa nova teoria da arte. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês, aí de uma forma sucinta também, né, é que existe uma base para essa teoria. E a base dessa teoria, basicamente, está lá no Princípio Divino, né, o livro Exposição do Princípio Divino, todo o conceito teológico a partir dos ensinamentos e esclarecimentos que o reverendo Dr. Samuel Moon fez no livro Exposição do Princípio Divino, vão ser os nossos referenciais, né? A gente vai retornar e revisitar esse livro novamente, como já fizemos em alguns livros, em alguns capítulos anteriores, né? Então, essa nova teoria da arte está baseada no princípio divino. Os conceitos fundamentais mais importantes a serem utilizados são, primeiro, anota no caderno, vai cair na prova, o propósito de criação de Deus e sua criatividade. Opa, então nós vamos discutir religião, nós vamos ficar aqui discutindo sobre aspectos denominacionais, dogmáticos, né? Não fizemos isso em nenhum capítulo. Ah, mas você está falando sobre Deus, natureza de Deus, caráter de Deus, atributos de Deus? Sim. E por que isso teria que estar restrito única e exclusivamente ao círculo fechadinho de religião, de igreja? Por que Deus não pode ser discutido na filosofia, nas artes, na educação, né? na economia? Por que não? Você é preconceituoso? Parece que você que é preconceituoso. Deus não tem essa restrição à religião. A gente tem mania de botar o endereço de Deus na igreja que você frequenta. Ah, eu vou visitar Deus, vou na casa de Deus. Deus tem que estar presente na vida humana, em todos os seus aspectos. E eu espero que, com todas essas aulas já gravadas e as próximas que estão aí na sequência, você possa perceber isso. A ênfase que a gente tem dado resumidamente é isso. É tornar Deus mais factível, real, próximo, não preso a esquemas, dogmas, sistemas, entendeu? É funcionamento, é construção de uma sociedade ideal. E é isso daí, né? O propósito de Deus. Eu preciso entender por que Deus criou e como ele criou, para que propósito ele criou, o que ele esperava ao exercer a sua criatividade, né? Segundo ponto, voltando ali na colinha da prova, né? Anota aí, alegria e criação. A semelhança, né? Isso é fundamental. Eu não tenho como argumentar e construir uma teoria de arte sem entender, primeiro, o propósito e como Deus criou, o processo de criatividade. E vou dar um parênteses aqui, hein? A gente fez uma aula inteira lá no primeiro capítulo sobre criatividade. Não assistiu? Não deu muita bola para aquela aula? Achou que era muito conceitual? Volta lá. Fundamental. Você quer estudar realmente sobre teoria da arte? Tem que entender aquilo lá. Senão, você vai ficar boiando aqui, como diz, né, na gíria. Entendeu? Entenda. Propósito de criação de Deus e sua criatividade. Alegria e criação à semelhança. É fundamental entender isso. Nós andamos ao redor desse tema quando estudamos no segundo capítulo, ontologia, a teoria do ser. Trafegamos novamente sobre esse tema e falamos ele, né, várias vezes no terceiro capítulo, teoria da natureza humana original. É fundamental. Essa série é fundamental você acompanhar ela, né? E às vezes você fica ansioso, eu sei porque eu também já fiquei ansioso ao estudar esse livro, de qual é a próxima, né? Mas por que já argumenta primeiro aqui, entenda bem esse argumento aqui, entenda esse próximo aqui, não é assim? Quando você entrou para aprender matemática na escola, já te ensinaram de cara Bhaskara, né? Já te ensinaram operações complexas ou começaram com explicação dos números, o que são números pares, ímpares, numeração primo e tal, e aí as operações básicas, soma, subtração, multiplicação, entendeu? É assim que nós estamos fazendo. Você pode pensar, mas é muito conteúdo, é cansativo. Mas qualquer faculdade, qualquer graduação que você almeje obter, tem que passar por cada etapa, para que cada etapa seja devidamente entendida, compreendida, vencida, superada, e ela seja sustentação para o próximo degrau, para a próxima... Não é assim que você sobe uma escada? O segundo degrau, quando você está nele, significa que o primeiro não é necessário, tira ele, o segundo cai, entendeu? Então é assim, funciona desse jeito,
né? Mas é um parênteses, eu não quero me estender nessa discussão. Terceiro ponto, ação dar e receber. Olha, uma aula inteira, está lá gravado no primeiro capítulo, hein? Volta lá, não entendeu? Achou que era muito religioso, estava muito teórico? Nós estamos já aplicando várias aulas, temas que a gente tem discutido. E não vai ser diferente em teoria da arte. Ação, dar e receber. Então vamos falar primeiramente de uma forma resumida, né? Porque esses temas já estão devidamente estudados anteriormente, mas é só a título de lembrar e como a gente vai retornar a ele. Só que a dica é, anota aí no caderno. Porque quando a gente avançar para as próximas aulas, por exemplo, estudando sobre o que é arte, a partir da perspectiva do pensamento de unificação, inevitavelmente nós vamos retornar a esses 3 pontos aí. Então eu vou falar de novo, não copiou ainda? Tá lá. Ó. Propósito, criação de Deus e criatividade. Alegria e criação à semelhança. E terceiro, ação, dar e receber. Anota, porque a gente vai voltar lá. Então vamos lá. Primeiramente, permita-me então falar um pouco aí sobre propósito de criação de Deus e criatividade. O propósito pelo qual Deus criou o universo era realizar a alegria através do amor. Falamos sobre isso lá na teoria da imagem original. Teoria da imagem original está bem explicado. Dica, a aulinha que fala sobre coração. Beleza? Lembrou? Você lembrou? Parabéns. Se não lembrou, assiste de novo, tá? Seguindo ali, isto significa que Deus é um grande artista. O universo é sua obra de arte. Parênteses de novo aqui. Vou voltar a essas aulas? Não. Mas, por favor, se você não entendeu com a devida profundidade, assista de novo ou vá ao livro Coração, Criatividade. Já que não vai ter jeito, né, porque entre um e outro tem um outro tema que se chama Logos, já lê os 3, ou então assiste as 3 aulinhas, tá bom? É fundamental quando a gente começar a estudar. O que é arte? Também nós vamos falar sobre o que é beleza, o que é belo. Ah, o valor do belo, o valor que a emoção busca é o belo. O que é belo? Desejo. O que é o desejo? A gente começou a falar alguma coisa lá no 4º capítulo sobre axiologia, lembra? Eu falei, ó, dentro do princípio divino não fala sobre isso, então é só aqui no pensamento e unificação que a gente aborda esse tema. Mas como eu vou estudar, entender e compreender o desejo a partir da perspectiva da natureza humana original? Beleza? Tá claro? Então vamos lá. Deus criou os seres humanos para serem seus parceiros objeto de alegria. Anota isso. Eu já tinha mencionado alguma coisa, até trouxe um gráficozinho que normalmente é utilizado nas explanações e palestras e discussões sobre exposição do princípio divino. Está ali. Deus, a relação que ele tem com as suas criações, com todos os seres criados, é que esses seres sejam, em relação a Deus, objetos do bem e deem a ele alegria. A relação básica ali que a gente poderia dizer, né, já falamos de uma forma sucinta nas aulas, amor e criatividade, coração e criatividade, basicamente é isso. O impulso, o amor, o que é? É um impulso a partir do coração, o pensamento diz que é um impulso irreprimível de buscar alegria através de amar. Aqui na teoria da arte, a gente vai trabalhar e detalhar e elaborar mais um pouco, né? Claro, vamos respeitar o tempo limite dessa aulinha, mas um pouco mais sobre esse aspecto que a gente falou talvez de forma conceitual lá ainda na teoria da imagem original, não é verdade? Mas é isso, vamos lá. Seguindo aí. Então, para os seres humanos, o propósito de criação de Deus se refere ao propósito para ser criado. E aí o seu propósito tem um aspecto dual. Eu até trouxe, está ali embaixo na sua tela, um gráfico a partir também das explanações, esquemas, diagramas que tem lá na exposição do princípio divino, sobre esse propósito de todo ser existente. Ele tem um propósito dual, um propósito para o todo e um propósito para o indivíduo. A gente já transitou por esses temas? Sim, lá em Axiologia, o 4º capítulo. Percebe? Né? A gente vai revisitando agora todos esses conteúdos e temas que a gente já vem abordando e construindo ao longo de toda essa série. Seu propósito para o todo, de uma forma resumida, é dar alegria para o todo, ou seja, a humanidade, a nação, a tribo e assim por diante. Todo escopo maior além, né, do ser humano individual, extrapolando a própria individualidade.
Enquanto o seu propósito para o indivíduo é obter alegria para si mesmo, a partir dos outros indivíduos e do todo. Deus deu desejo para os seres humanos, para que eles pudessem cumprir o seu propósito para ser criado. Você sabe sobre isso. A gente já falou sobre isso. Se você não lembra, dica, axiologia. A gente falou sobre desejo, né? Porque normalmente as pessoas, e principalmente as religiões, associam desejo a problemas, né? E realmente, muitas vezes eles estão associados a problemas. Mas de onde vem o desejo? O desejo é resultado de algum problema? Não, lá como fala na teologia do reverendo Dr. Samiamun, tem a queda, né? Tem aquela historinha lá do capítulo 3 do Gênesis e tal, e dali que veio o desejo, porque o desejo do ser humano... Ah, pera lá. Ele surgiu ali, o desejo, ou Deus criou o ser humano com desejo? E se o ser humano possui desejo, qual é o propósito do desejo? Como é que esse desejo funciona? Qual a sua finalidade? Né? No aspecto, no contexto da teoria da natureza humana original. Beleza? Mas enfim, né? A gente vai aprofundar isso, né? Que eu estou só construindo o cenário, tá? Não fique muito ansioso. Não, mas eu não entendi. Fica tranquilo. A gente vai fazer mais aulas aí na sequência. Tem as aulas que estarão gravadas aí que você vai poder acompanhar essas discussões de forma mais pormenorizada, tá bom? Fica tranquilo. Então vamos lá. Deste modo, os seres humanos sempre têm um desejo de obter alegria enquanto estão agradando Deus e o todo. A atividade artística é derivada da criação de Deus e do universo. Grifo fundamental. Esse vai cair na prova com certeza. Decora, né? Fala decorada essa frase. Brincadeira, né? Não quero que você decore nada, não. Eu quero que você entenda, tá? Mas eu dei o grifo, que estou dando essa ênfase toda, para você entender a importância dessa afirmação. A atividade artística desenvolvida dentro da estrutura humana, ela é uma derivação desta criação, dessa capacidade criativa de Deus no processo da criação do universo. Percebe a importância, a seriedade, né, do que eu estou falando e a seriedade desse grifo? É lógico, eu vou detalhar um pouco mais isso nas próximas aulas. Fica tranquilo, tá bom? É uma ênfase, só uma dica para você anotar aí no seu caderno. A atividade de criação começa com o propósito para o todo, isto é, ela começa com uma intenção de agradar os outros, e a atividade de apreciação, por outro lado, começa com o propósito para o indivíduo. Isto é, ele começa com a intenção de obter alegria para si mesmo. A gente vai falar um pouco melhor sobre isso, esse processo aí de criação e apreciação. Então, por exemplo, você na posição do artista, né? Você vai, sei lá, vai fazer uma pintura. Né? Vou fazer o mais simples aqui, né? Não vou fazer uma partitura, uma ópera, uma peça sinfônica. Não, vamos fazer uma coisa mais simples. Eu não sei se é simples, tá? Tô brincando. Mas vamos supor, você vai fazer uma pintura. Qual é o objetivo, o propósito, a motivação, o desejo? Ele é um desejo para o todo, ou seja, você quer agradar os outros, construir, manifestar beleza para os outros. Não vou detalhar esse processo todo aqui agora, tá? Tem aulas mais adiante que a gente detalha todo esse processo aí. E aí tem o outro lado, né? Eu agora fui lá na exposição, fui lá na galeria, queria ver essas manifestações, eu ouvi falar desse pintor aí e tal, né? E aí fui lá, eu fui apreciar, ver realmente e tal. E aí o que eu quero? É um propósito individual. Eu quero ver, apreciar o belo, conhecer e analisar e sentir, experimentar as emoções que eu vou receber. Percebe? Eu estou simplificando aqui, a gente vai ver isso muito detalhadamente, tá bom? Então, aguarde, é cena dos próximos capítulos. A criatividade de Deus é sua capacidade para formar a estrutura de 2 estágios de criação. E aí nós estamos já transitando na base de 4 posições. Então, até já para não deixar você muito perdido, você que está me acompanhando em todas as aulas desde o início, vai lembrar, aí está o esqueminha embaixo na tela, daquela base de 4 posições mostrando exatamente esses 2 estágios. Basicamente, quando ele fala ali, formação de estrutura de 2 estágios, ele está falando a base de 4 posições interna, né, que está ali entre parênteses no gráfico na sua tela, que é a base, no caso ali, base de 4 posições desenvolvedora. Interna é aquela que ocorre dentro do Sun-San, e aí no lado, né, ali do sinalzinho de igual, tem a base de 4 posições externa, é aquela que ocorre entre Sun-San e Ryun-San, centrada no propósito, estabelecendo um novo ser. Beleza?
Mas, enfim, trouxe o gráfico só para buscar na sua memória, porque você já está quase doutor desse assunto, né? Ou seja, a base de 4 posições desenvolvedora interna e a base de 4 posições desenvolvedora externa dentro da imagem original. Formar a base de 4 posições desenvolvedora significa formar o logos, o plano, o projeto, o propósito, né? O propósito para criar, né? Vamos melhorar aí, que senão fica aparecendo o propósito ali de cima do centro, né? E formar a base de 4 posições desenvolvedora externa basicamente significa criar um novo ser, né? Criar as coisas, né? Esse é o processo básico lá que a gente falou sobre isso. Tanto estudando lá a criatividade, quanto falando sobre as bases de 4 posições, especificamente. Desenvolvedora interna e desenvolvedora externa. E essas aulinhas estão gravadas, inclusive, uma para cada uma dessas bases de 4 posições. Tal é a importância que o pensamento de unificação dá para entendimento, a compreensão, a significância desse tema. E a gente está vendo isso agora, né? A gente vai usar bastante isso nesse capítulo, tá bom? Então, se você não está lembrado, aproveita, né, antes de ir para a próxima aula aí, na sequência, volta lá, tá bom? Este processo de criação por Deus é manifestado como a estrutura de 2 estágios de criação nas atividades artísticas humanas. A gente faz assim, funciona assim em Deus também, 2 estágios, funciona. E a gente vai falar sobre isso? Vai. Não vou estender aqui agora, estou construindo um cenário, como eu falei, né? Primeiro, um plano é feito, ó a dica, né? E segundo, uma obra de arte, de fato, de forma substancial, né? Que o plano contido na mente vai se manifestar substancialmente na realização dessa obra através do uso de materiais. Nossa, muita dica, né? Tá muito fácil isso daqui, né? Daqui a pouco nem preciso mais fazer as próximas aulas, não é verdade? Então, a seguir, nós vamos analisar alegria e criação à semelhança. Falamos aí um pouquinho ali sobre propósito de criação e criatividade. E aí, nesse tema, nós vamos falar o seguinte: Deus criou os seres humanos e todas as coisas como como seus parceiros, objeto de alegria. A alegria do sujeito é obtida através de receber o estímulo vindo de um objeto, cujo Sun-san e Hyun-san se assemelham àqueles do sujeito. O grau de alegria, esse impulso que vem a partir do objeto em direção ao sujeito, ele é proporcional, o grau dessa alegria é proporcional, diretamente proporcional ao grau de semelhança que esse objeto tem com os atributos Sun-san e Hyun-san desse sujeito. Vamos falar melhor sobre isso? Vamos, a gente vai fazer todo um detalhamento, mas é fundamental você lembrar desse conceito, tá? Esse é um conceito, eu botei alguns grifos ali em algumas palavras, mas o conceito todo é muito importante. Basicamente, a regra é essa. A alegria, ela é diretamente... vamos construir melhor essa frase aí, que se você estiver copiando, para ficar melhor entendido quando você voltar a ela. Então, o impulso de alegria que o objeto retorna ao sujeito é diretamente proporcional à semelhança que esse objeto tem com o Sun-san e Hyun-san do sujeito. Beleza? Falei rapidinho? Vai dando pausa no vídeo aí e copia, tá? Porque basicamente esse conceito, ó, tá fidedigno ao que a gente vai discutir quando entrarmos nesse tema específico aí, tá bom? Sobre criação e apreciação da arte. Ou criação e apreciação do valor do belo, né? Para já começar a padronizar a linguagem do capítulo Teoria da Arte. Deste modo, Deus criou os seres humanos de tal forma que eles se assemelham à imagem das características duais de Deus e criou todas as coisas de tal forma que elas também vão se assemelhar a ele de forma simbólica, né? A gente falou alguma coisa sobre isso lá na Teoria da Imagem Original, retornamos a isso um pouco lá em Ontologia. Aplicado à teoria da arte, isso significa que um artista produz uma obra de arte à semelhança de seu próprio Sun-san e Hyun-san, a fim de obter alegria. Anota, né? Eu vou seguir, a gente vai voltar a isso, eu estou só pontuando isso, como eu falei, esses 3 princípios são elementares, fundamentais, que a gente vai retornar a ele ao longo das próximas aulas, explicando sobre arte, sobre beleza, enfim, fazendo todas as reflexões ali, por exemplo, sobre processo de criação e de apreciação, né? Então, a gente vai voltar a isso, mas é fundamental você entender que o criador, né? Vamos voltar ali à expressão que ele usa, né? O artista, né, ele vai, ao produzir uma obra de arte, ele faz isso
buscando fazê-la semelhante às suas próprias características. E quanto mais semelhantes, mais manifestando as suas próprias características de Sun San e Hyun San, essa obra de arte tenha, mais alegria ela vai retornar. Esse impulso de alegria vai vir dessa obra, desse objeto, em relação ao sujeito, em direção ao artista. Olha quanta coisa dá para discutir aí. Vamos discutir? Vamos nas próximas aulas, a gente volta a isso, tá bom? Além disso, também significa que um apreciador sente alegria quando sente seu próprio Sun San e Hyun San através de uma obra de arte. A gente vai falar sobre isso lá em apreciação. E aí, por fim, né, temos aí a ação dar e receber, como eu mencionei, temos aí uma aula inteira gravada sobre esse assunto. Se você tiver ainda alguma dúvida sobre o tema, retorna lá e assista. Mas em Deus, Sun San e Hyun San se engajam em ação dar e receber em um relacionamento de sujeito e objeto. Olha, falamos bastante sobre esse tema, hein? Sujeito e objeto. Eu não lembro já em nem quantas aulas, né, mas foram em várias aulas que a gente revisitou essa discussão, cada vez mais refinando e elaborando sobre essas duas posições que se engajam nesse dar e receber, exemplificando aí pelos dois Sun San e Hyun San, né, em Deus. E então formam uma união que produzem um ser multiplicado, né? Produzir um ser multiplicado significa criar um novo ser. Quando essa ação dar e receber dentro da imagem original é aplicada à teoria da arte, segue-se que a atividade artística de criação é executada através da ação dar e receber entre sujeito, no caso o artista, seja ele de qual área for, e o objeto, os materiais, a partitura, o tocar o instrumento, o material que ele usa para fazer escultura, é ferro, é pedra, é argila, enfim, percebe? São algumas exemplificações que me vêm à mente aqui para tentar ilustrar um pouco esses textos todos, né? E que a apreciação da obra artística produzida pelo artista é executada também através da ação dar e receber entre o sujeito, no caso agora não o artista, mas o apreciador da obra ali, né? E o próprio objeto, a obra de arte em si, né? Seja uma peça musical, seja uma pintura numa galeria, seja, enfim, né? Deste modo, em ambos, criação artística e apreciação, há determinados requisitos para sujeito e objeto possuírem, sendo que verdade, bem e beleza é determinado pelo relacionamento correlativo entre um sujeito e um objeto, como já explicamos, como já discutimos lá no capítulo 4, Axiologia, uma teoria de valor. E aí, já finalizando, né, nessa construção do cenário, surgem as perguntas que nós pretendemos responder, mas isso já na próxima aula, tá bom? Então, a gente já vamos deixar aí feito o nosso compromisso. Basicamente, o item 2 aí da nossa discussão, do tema Teoria da Arte, é arte e beleza, né? Então, basicamente, essas duas perguntas, né, que estão aí na tela, é o que nós vamos nos propor a estudar na próxima aula. O que é arte a partir da perspectiva do pensamento e unificação, embasado nesses três elementos, nesses três ingredientes, nesses três princípios que a gente elencou aí agora, né, de forma sucinta. Por quê? Porque eu parto do princípio, e você também deve estar concordando comigo, porque o livro também parte desse mesmo princípio de que você já está bastante aprofundado sobre o conhecimento desses três princípios, né? O propósito de criação e a criatividade, a alegria e criação, a semelhança e a ação dar e receber. Se não, aproveita antes de ir para a próxima aula e assiste de novo essas aulinhas, elas já estão gravadas lá, tá bom? Então fica feito o nosso compromisso, nos vemos na próxima aula. Anota aí, o que é arte, o que é beleza? Essas são as questões que nós vamos discutir, então o tema é arte e beleza. Ok? Nos vemos lá? Então tá, obrigado aí pela audiência. Como eu sempre faço no final de cada aula, peço sempre, né, deixa aí uma curtida no vídeo, né, compartilha com seus amigos e tal, e aí a gente segue no estudo do capítulo Teoria da Arte na próxima aula. Agradeço aí a sua atenção e nos vemos. Muito obrigado, até lá. Tchau, tchau.